Continuando então, pessoal do segundo ano, Meta 15, parte 2, módulo 6, capítulo 18, verbos e prática textual. Agora a gente vai falar especificamente das locuções verbais, certo? Então, essas locuções são formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal. A locução verbal, ela pode ser denominada de forma perifrástica ou de perífrase verbal. Então, também são nomes aí para as locuções verbais. Nas locuções verbais, nós sabemos que o verbo auxiliar, ele vai ser o responsável pelas noções gramaticais de pessoa. Então, primeira, segunda, terceira pessoa é o verbo auxiliar que vai me indicar. Número, plural e singular, é o verbo auxiliar que vai me indicar. Tempo, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro, futuro do pretérito, presente, também é o verbo auxiliar que me indica, assim como modo, aspecto e voz, voz ativa, voz passiva. Tudo isso indicado pelo verbo auxiliar. Já o verbo principal, ele vai responder pela ideia central da locução, certo? Então, a ideia central está no verbo principal. E o verbo principal sempre vai estar em uma das formas nominais do verbo, infinitivo, particípio ou gerúndio. Os verbos mais utilizados como auxiliares na nossa língua portuguesa é o verbo ser, estar, ter e haver, ok? Esses são os mais utilizados. Mas claro que, além desses, podem aparecer nessa posição os verbos andar, continuar, dever, necessitar, ir, poder, permanecer, vir, precisar e querer. E mais alguns outros, certo? Complementando sentidos diferentes. Então, veja lá. Verbo auxiliar mais infinitivo. Quero ler um novo livro. Verbo auxiliar mais gerúndio. Estou assistindo a um ótimo filme. Verbo auxiliar mais particípio, a escola será reformada em breve. Então, veja que o verbo auxiliar é aquele que carrega a pessoa. Quero ler um novo livro. Eu quero, certo? Vai indicar também o tempo. Eu quero agora, presente. E o modo indicativo. Então, a ideia de tempo, modo, pessoa está contida no verbo auxiliar. E já o verbo aqui principal, ler, ele vai trazer a informação central do verbo, a informação central daquilo que se quer transmitir e vai aparecer numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Tranquilo? Seguindo lá. Particípio, nós vamos pensar nos tempos compostos, que são formados pelos verbos auxiliares ter e haver, combinados com o particípio de um verbo principal, certo? Nós temos tempos compostos no modo indicativo e no modo subjuntivo. Indicativo, uma certeza, subjuntivo, uma possibilidade. E também nas formas nominais, certo? Eles vão indicar sempre uma ação verbal concluída, ok? Então, a gente tem lá, modo indicativo, pretérito perfeito. Tenho mudado, hei mudado. Pretérito mais que perfeito. Tinha mudado, havia mudado. Tinha corrido, havia corrido. Futuro do presente. Terei mudado, haverei mudado. Terei corrido, haverei corrido. Terei partido, haverei partido. Futuro do pretérito. Teria mudado, haveria mudado. Teria partido, haveria partido. No subjuntivo. Tenha mudado, haja mudado. Isso no pretérito perfeito. No mais que perfeito. Tivesse corrido, houvesse corrido. No futuro, tiver mudado, houver mudado. Nas formas nominais, ter mudado, haver mudado. Tendo mudado, havendo mudado. Então, veja que eu posso fazer a construção tanto com os tempos, com os modos verbais, né, e os tempos, quanto com a forma nominal. Ter mais particípio. Tranquilo? Então, infinitivo mais particípio. Já a voz passiva analítica vai ser formada pelo verbo auxiliar ser associado ao particípio de um verbo principal. Então, veja lá, voz passiva
É quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Ele não está praticando a ação, ele está sofrendo a ação. Voz ativa, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Então, a gente tem lá, espero que todos os esforços para controlar a crise sejam empreendidos pelo governo. Então, espero que todos os esforços para controlar a crise sejam empreendidos, verbo ser ali, né? E mais o particípio de um verbo principal. Outro exemplo, a comissão de ética foi criada para apurar irregularidades. A comissão de ética foi criada para apurar irregularidades. Então, aqui, de novo, eu tenho o verbo ser, né? E, claro, o verbo ser irregular, lembrando, né? Por isso que está aqui como foi. E mais a forma particípio criada. Por que voz passiva analítica? Veja lá, analítica. Analítica, porque está sendo formada por verbo auxiliar mais particípio. Voz passiva. A comissão de ética foi criada para apurar irregularidades. Passiva por quê? Porque não está praticando a ação, está recebendo. Ela não se criou, ela foi criada. Tranquilo? Galera, por hoje é isso. Beijo grande, obrigado pela atenção e até a próxima meta.